Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast MM Poker, Estudo e Evolução. Muito bem, pessoal, muito bem. Como é que vocês estão? Faz tempo que eu não gravo vídeo, né, gente? Eu tô cuidando da minha fala, da minha saúde, eu acho que melhorou um pouco. Então, demora um pouco às vezes para eu gravar vídeo com essa situação que eu me encontro agora, né, em recuperação de um AVC. Quem não sabe do que eu tô falando, volta uns 2 vídeos para trás, os 2 episódios para trás, e você vai os 2? Acho que é. Uns 2, 3 episódios para trás você vai entender. Ou escuta o podcast inteiro que é melhor. Certo, gente? Bom, hoje eu tô fazendo um negócio diferente. Eu dei uma modificada aqui na câmera, quem tá acompanhando pelo YouTube. Ficou uma merda. E eu tô assistindo o filme atrás de mim, que é Rounders, né? Eu vou falar um pouquinho sobre filmes de pôquer também, né? Segue daqui, ó. Segue mesmo. O Rounders é um filme, se não me engano, de 1999 ou 98. Tem Matt Damon, Edward Norton, feras do cinema, mas eles eram muito jovens e tal. E tem John Malkovich num papel sensacional. É muito bom esse filme, Rounders, né? Então, para você que gosta de pôquer, eu recomendo esse filme, Rounders. O nome em português é Cartas na Mesa. Bem legal, tá? Bom, vamos aos recadinhos de hoje? Vamos lá. O Dr. Elder Sokol Jr. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Comecei a estudar poker recentemente e escutei seus podcasts. Parabéns pela simplicidade, educação e especialmente as piadinhas de tiozão. Forte abraço e agradecido pelas aulas. Aí eu falei com ele e tal, bem legal. Bem legal a sua mensagem, Dr. Elder. E muito obrigado. Tá aí o Instagram dele. Segue ele lá, gente. Valeu! Muito bem, finalizados os recadinhos, vamos ao episódio de hoje. Episódio de hoje. Squeeze. Me aperta que eu gosto. Muito bem, meus amigos, muito bem. Então hoje nós vamos falar de squeeze. O que significa squeeze? Squeeze, ele é uma ferramenta do arsenal que a gente fala, né? É mais um movimento que a gente faz no poker para espremer o adversário ou os adversários, né? Como é que é espremer? Bom, gente, o squeeze significa o seguinte: quando você tem um jogador que usualmente dá raise, geralmente pré-flop, você fica de olho no cara para entender quando ele dá raise, entendeu? Quando ele dá raise blefando. Quando o cara dá um raise de 2x, ou seja, 2 vezes o pote, raise para quem não sabe, tá no meu podcast, uns episódios para trás, né? É quando você aumenta a aposta do jogador. O que acontece? Você às vezes consegue identificar um jogador que dá muitos raises blefando. É bom quando você identifica, porque aí você pode se mexer no movimento contrário. Ou seja, você pode contra-atacar. E o squeeze, ele é um contra-ataque seu.
vamos pensar o seguinte, vamos pegar a seguinte situação. Você tem um cara que dá limp. O que é limp, gente? Já expliquei isso nos podcasts anteriores, tá? O limp é quando o jogador paga o Big Blind, né? Então, o Big Blind é 200, o jogador vai e aposta 200. Ele só paga o Big Blind. Isso é limp, tá? Então, em português, a gente fala limpar, né? Então, vamos supor, o rapaz da posição MP2, que eu também tenho um episódio sobre posições, pega lá. Na posição MP2, dá limp. E aí o outro rapaz do hijack dá limp. E um cara do botão vem e dá um aumento. Geralmente, quando você identifica que esse jogador dá alguns raises com nada, só com blefe, principalmente quando ele está em posição, então o cara no botão dá um raise de 3x ou de 3 vezes o valor da última aposta, você começa a identificar esse padrão. Então, imagine que você está no Big Blind. E aí, então, o MP2 dá limp, o cara no hijack dá limp, e o cara no botão dá um range de 3x. Aí você identifica que o cara pode estar blefando pelo padrão dele, pelo padrão que ele apresenta de jogo. O que você faz? Você espreme ele. Como é que é espremer ele? Você dá um squeeze. O que é dar um squeeze? Você pega, por exemplo, e você dá um raise de 4x no raise dele, né? Então você dá um re-raise no raise dele. Então ele deu, por exemplo, olha só, o MP2 deu limp com 200. O cara do hijack dá limp também 200. Ele vai lá e põe 600 ou 800, que é o limp dele mais 3x, 4x. Ele coloca 800. Se você identificou que esse cidadão do botão blefa muito dando raise, o que você pode fazer? Você dá um re-raise, você dá um squeeze. Como é que é o squeeze? É um re-raise bem forte, tá? Tipo, ele faz um 8x, você faz 20x, né? Ou então você faz 3x no raise dele. Então, tipo, ele tá pondo 800, você vai lá e põe, sei lá, 4.000, tá? Então, é uma cacetada. Então, se o cara tá blefando, e ainda mais que você tá na última posição, que é o Big Blind. Entendeu? Então, nesse caso, o squeeze, ele é muito eficaz quando você tá na última posição para roubar os blinds pré-flop. Então, você não espera vir o flop. Você quer acabar com a situação antes de abrir o flop. Entendeu? Então, você vai dar um re-raise no cara, bem forte, tipo 3x, 4x o raise dele. Então, se ele der um raise de 8x, a gente vai dar uns 20x, um 30x, entendeu? Por exemplo, 3 vezes o raise dele. Então, ele fez 800, a gente põe 4.000, sabe? 3.600, né? Uma coisa bem forte mesmo. Para o cara falar, eu tô blefando, mas acho que eu encontrei um Ais, rei, dama aí,
Então, o que a gente faz? Folda, entendeu? Então, se o cara foldar, você nessa situação, você se deu bem. Você fez um squeeze, né? Você roubou o roubo do cara, entendeu? No outro episódio, eu falo sobre re-steal, ou seja, ele tá roubando o roubo de alguém que tá dando uma roubada. Então, assim, vamos supor, tem uma outra situação. O MP1 vai de limp, o hijack, que é um cara que blefa sempre, aumenta ele com 3x, e aí você realmente dá o dobro, dá o triplo de aumento no cara que você acha que tá roubando. Isso é um re-steal. O squeeze é um re-steal, só que diferente. O squeeze, ele é um re-steal no re-steal. Então, você imagina que o cara tá dando um blefe ali na situação, você pega e joga nas cabeças, entendeu? Já que é assim, eu vou botar metade do meu stack aí. Eu não quero nem saber. Então, você tá squeezando ele, você tá espremendo ele, certo? É muito complicado fazer o squeeze, é um movimento bem avançado, que se você não souber, você pode se dar mal, você pode perder o jogo ali mesmo, tá? Então, se você for fazer squeeze em cima de um cara que não tem o padrão de blefar, ou não tem o padrão de blefar naquela posição, ou naquela situação, você pode estar tomando uma invertida aí, porque você pode ir com um monte de ficha e aí ele vem ao win. E aí? Tudo bem, você não faz squeeze quando você tem pouca ficha. Tá? O squeeze é quando você tem muita ficha. Digamos, por exemplo, mais de 50 big blinds. Quando você tem mais de 50 big blinds, aí você pode pensar em fazer um squeeze. Tá? É um movimento avançado que exige muitas fichas. Então, se você vai fazer um squeeze e vai ter que dar win, então não faz. Então, você espera a oportunidade para dar win mesmo, com carta, e vambora, entendeu? Tipo, se você tem lá 20 big blinds, 18 big blinds, não é hora de você fazer squeeze, tá? A não ser que você faça um squeeze por valor, aí é diferente, tá? O squeeze, ele é uma jogada para espremer o seu adversário no blefe, porque isso é o que caracteriza o squeeze. É você fazer esse movimento blefando. Se você vai e tem pouca ficha, você joga o win com valor, entendeu? Ou com o mínimo de valor que você acha que é bom, que o cara vai foldar, ou os caras vão foldar, entendeu? Mas o squeeze realmente é por blefe, tá? Quais mais situações? Bom, quando você tem muitos big blinds, você pode colocar bastante ficha no pote e tal. E aí, se o cara der call? Se o cara der call, tem outra situação, tá? Quando você faz um squeeze e se dá bem, geralmente no pré-flop, todo mundo folda e você recolhe as fichas. Se você faz um squeeze e o cidadão dá call, você liga o alerta e fala, lascou, entendeu? O movimento não deu certo, tá? Então, se você vê que o cara deu call, você tenta fazer mais uma. O que acontece? O cara deu call pré-flop, aí abre o flop. Não interessa o que abriu.
Geralmente você tem que estar em posição. Nesse caso do Big Blind, aí é complicado. Porque se você dá squeeze no Big Blind, é para você pegar as fichas de fold, né? Pegar o dinheiro morto do pote. Agora, se o cara da call e você tá no botão e ele... Desculpa, você tá no Big Blind e ele tá no botão, aí complicou. Entendeu? Então, o correto mesmo é fazer um squeeze quando você está em posição, de preferência no botão, tá? Ou então nas 3 melhores posições, que é o hijack, o cutoff e o botão. Se você não sabe esses termos, ouça o meu episódio sobre posições, tá? Posição. Então, quando você não está em posição, é complicado, entendeu? Você tem que ter meio certeza do que você está fazendo, tá? Porque aí, se alguém der call, você vai ser o primeiro a falar depois do flop, tá? Então, aí você não tem como manoplar. O que acontece? Geralmente você dá check, aí se o cara pega uma bomba, se ele dá uma aposta enorme, você não tem o que fazer a não ser foldar. Ou você vai para as cabeças mesmo, mas aí é por sua conta e risco, né? Eu não aconselho. O que acontece também? Quando você está agora em posição, aí é diferente. Se o cara der call, você faz o squeeze, né? O cara vai lá, o cara aumenta 3x, você vai lá e aumenta 3x o aumento dele. Bem forte, 4, 5 vezes o aumento dele. E ele dá call, aí você fala, caramba, esse cara tem jogo, né? Porque assim, ele geralmente ele blefa, mas agora eu acho que ele veio com carta. Então o que fazer? Bom, o que fazer é que se você tiver em posição, se você tiver em posição em relação a ele, claro, você vai esperar um check dele, né? Abro o flop, aí ele vai dar check, aí, não, na maioria das vezes, porque o que acontece? Poker não existe receita mágica, né? Você tem que trabalhar com probabilidades. Então, na maioria das vezes, se o cara der check, você caceta ele, entendeu? Dá-lhe uma aposta mais forte do que a primeira. Por isso que você tem que ter muita ficha. Então aí você põe muita ficha lá no pote. Aí o cara, se ele tiver com uma carta mediana, né? Se ele tiver jogo, mas tiver com um par médio, ou então se ele tiver com um segundo par na mesa, né? Ele vai falar, cara, eu acho que tem top pair, ou ele tem as ais, rei, não tô confortável, aí eu vou foldar, tá? Agora, tem uns malucos que vão em frente até cair do cavalo, ou você ou ele. Entendeu? Uma coisa você tem que entender, tá? No poker, ele é um jogo para quem tem culhão. Não é um jogo para homem, né? Só para homem. Mas é um jogo para quem tem culhão. Tem mulher que tem muito culhão, tá? Tem que ter coragem. Aqui tem coragem. Mas tem que ser inteligente, né? Jogar poker é inteligência, cara. Não é você... não, eu vou blefar aqui e que se dane. Não dá, cara. Aí não é poker, aí é bingo. Né? Então você tem que ter inteligência, você tem que analisar estatisticamente qual é a sua probabilidade de ganhar ou perder aquela mão. Então, assim, o squeeze é um movimento bem legal, é bem bacana você fazer um squeeze.
mas é bem difícil. Você tem que compreender a dinâmica do jogador, ou daqueles jogadores no qual você vai aplicar o squeeze e pensar na situação como um todo. É um movimento complicado, mas é um movimento que, se você conseguir fazer, você vai ganhar muitas fichas. É um movimento avançado, você tem que estudar o seu oponente para você conseguir interpretar a situação como um todo. Né? Não é contra todo mundo que você pode dar squeeze, né? Não é todas as vezes que você pode fazer squeeze. São algumas vezes, tem torneio que não cabe, né? Dependendo da estrutura do torneio, dependendo do buy-in, dependendo da premiação, os caras vão... Ou então, dependendo do momento do jogo, tipo, na bolha da premiação. Cara, na bolha da premiação é muito bom você fazer squeeze. Por quê? Porque as pessoas têm medo de cair na bolha do ITM. ITM é in the money, quando você entra no dinheiro, né? Então vamos lá, você tem um torneio de 25 pessoas no dinheiro, vai premiar até o 25º lugar. Quando tem 26 jogadores na mesa, tá na bolha, ou seja, o próximo que cair, os outros todos vão ganhar dinheiro, todos vão premiar. Então, quando você tem uma situação próxima da bolha ou na bolha, cara, é muito bom você fazer squeeze. Você pode se aproveitar da situação de medo das pessoas caírem e mandar dar um blefe federal ali, tá? E aí ele vai, a pessoa que tá contra você naquela mão, ela vai pensar duas vezes, cara, mas pô, eu vou comprometer meu torneio por causa de uma mão mais ou menos. Se eu for pagar, eu vou ter que dar raise, o cara pensa. Se eu for dar raise, eu tenho que ir all in, se tiver pouca ficha. Então essa situação é muito boa. Por exemplo, o cara tá com pouca ficha na bolha da mesa final, ou na bolha da premiação, na bolha do ITM. Cara, se o cara der um roubar, ou então se todo mundo der limpe ali, aí você é metade nessa porra aí. Entendeu? Aí todo mundo fica com medo e você junta um monte de ficha e acabou. Porque quando o cara dá limpe, isso o André Akali sempre fala, né? Não limpe, não dê limpe. O que é limpe? Já falei. É quando você paga o valor do Big Blind. Não dê limpe. Se você não está confortável com a mão, não joga, folda. Folda porque quando você folda, é EV0, é Estimated Value, EV. EV0. Quando você folda, você não perde nem ganha. É EV0. Agora, quando você aposta, aí você pode perder ou ganhar. Se você tem uma mão muito fraca, a chance de você perder é muito grande. Se você tem uma mão alta, a chance de você ganhar é muito grande. Então é EV mais e EV menos. E EV0 é quando você folda. Não tem o que fazer. Entendeu? Então, se você não está confortável para dar raise, não jogue. Agora, se você tem uma mesa cheia de cara que dá limpe, que toda hora o cara gosta de jogar, ele dá limpe para ver flop. Dá limpe. Aí é raise toda hora, aí squeeze de vez em quando, entendeu? Porque aí você tem uma bela possibilidade de ganhar ficha do mole, no mole. Certo, turminha? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o que é squeeze.
Só recapitulando, squeeze é quando você faz um aumento muito grande em cima de um aumento de um outro jogador por brefe, tá bom? Ou então quando um monte de gente na mesa vai de limp, você aumenta forte para todo mundo foldar. Ok, turminha? Então é isso, gente. Valeu. Se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Siga o nosso podcast. Né? Se inscreva também para quem está ouvindo o podcast. Se inscreve. Assine o podcast. Se você está vendo pelo YouTube, se inscreva no meu canal. Deixe seu joinha tanto no podcast quanto no YouTube. Tá bom? Se inscreva nas minhas redes sociais. No Instagram, @mmpokerev. No Facebook, Márcio Martins Poker. No YouTube, Poker. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ter participado. E valeu. E até a próxima.